Beleza. Pessoal, em relação à tela, ou às telas de cadastro, eu sugiro vocês sempre copiar um exemplo da minha, né, no projeto de vocês. Copia e vai modificando conforme o, o DAO de vocês ou conforme até a entidade de vocês. Tá? Então, um exemplo aqui, cliente tela, se eu quiser copiar para uma pasta aqui no projeto, eu crio mais um pacote aqui chamado telas, tá? Daí eu copio uma da tela minha aqui para dentro dele. Vou fazer isso agora. Então, novo pacote, chamo de tela. Vou copiar em cima do arquivo e vou colar dentro do pacote. Ah, professor, eu copiei e vai dar erro. Sim, vai dar vários erros, tá? Mas o principal que a gente tem que aprender a alterar primeiro seria os nossos campos, tá? Então, um exemplo aqui do erro que está dando. Então, ele está fazendo um import do cliente DAO. No meu projeto, ele estava cliente DAO dentro do pacote cadastro.DAO. Se aqui no projeto de exemplo que eu peguei do Gabriel, o nome se chama Down, aqui teria que ser apenas Down. Tá? Então, um exemplo que tem que estar para poder arrumar. Aqui ele está cliente Down. Então, se eu não tenho aqui o meu cliente DAO, vai dar erro também. Tá? Então, por isso que tem que ir fazendo por pacotes e arrumando para depois seguir por último para as telas. Tá? Então, dentro da tela, aqui eu tenho dois tipos de alteração para fazer. Uma é no código, tá? No código fonte, e a outra é no projeto. Então, aqui a gente está trabalhando com os componentes, com o designer dele. Tá? Então, o que a gente tem de componentes? Tem os labels, label em cima, os campos de edit, ou edit text, né? Os botões. Então, cada um desse aqui é um componente. Aqui, no lado direito, na paleta, né, a gente poderia adicionar outros componentes. Aqui eu já tenho outro componente, é um componente de tabela, tá? Que ele vai listar todos os meus clientes já cadastrados, né? E aqui eu tenho um componente de pesquisa. Então, quando vocês copiarem o código, desculpa, o arquivo inteiro de vocês, a tela inteira de vocês, vocês vão ter que observar o seguinte: eu tenho o meu campo código na minha tabela, então permanece. Tenho o meu campo nome, então permanece. Aqui eu tenho telefone e data de nascimento. Então, digamos que lá no meu campo, na minha tabela, eu tenho um campo chamado e-mail, tá? Então, eu coloco mais um campo de texto aqui, ó, edit text, seleciono uma vez, venho para cá. Aqui ele está colocando o nome do componente como JTextField1. Ele sempre vai fazer essa sequência. Então aqui é interessante fazer renomeação do campo. Então aqui o editar texto eu apago ele. E aqui alterar nome de variável. No meu projeto, deixa eu ver como é que eu deixei o nome deles. Eles estão com o nome de EDT. Tá? Então todos os campos iniciam por EDT alguma coisa. Então aqui seria EDT e-mail. Ah, professor, preciso fazer isso? Não que eu preciso, mas vai ajudar bastante para vocês. Então, quando eu tiver lá no código, se eu deixar tudo, digamos, edit 1, edit 2, edit 3, chega uma hora que você se perde. Você não sabe se o 1 é do nome ou se o 1 é do código. Então, renomear o componente é interessante e é sempre bem-vindo. Aí o outro, então, é colocar um label. Tá? Aqui está escrito label, coloca aqui em cima. O label eu não preciso renomear, só coloco o texto aqui, digamos, e-mail.
primeira coisa que se faz nas telas é isso daqui, colocar os campos que são necessários conforme a tabela de vocês, tá? Depois a gente vai mexer aqui, que seria os dados informados para trazer já cadastrados. Cadastrei vai aparecer aqui, cadastrei outro vai aparecer aqui. Aqui a gente pode ter um limite, né? Então, se você tem uma tabela de cadastro lá com 10, 12 campos, não é interessante ter todos os campos aqui, né? Então, limita a 6, digamos. Então, tá ótimo. Daí a gente vai alterando os dados por aqui. Cada código desse botão, desses botões, ele já está praticamente pronto. Então, quando eu estou inserindo um cadastro, eu desabilito os demais. Se eu estou editando um cadastro, aí eu deixo habilitado o campo atualizar, ou excluir, ou limpar. Então, isso aqui já está codificado. Por isso é interessante vocês copiarem toda a tela e depois ir modificando. Como eu tenho cliente no meu banco e vocês têm cliente no banco de vocês, não precisa renomear nem esse nome, né? Mas se fosse também, eu não tenho cliente, eu tenho funcionário, renomeie esse nome aqui também. Então, digamos, clica com o botão direito, refatorar, renomear. E troco para funcionário tela, como exemplo, né?